Como os estudiosos de hoje conhecem a pronúncia da sílaba se só existem os registros escritos? Por dois motivos diferentes. Primeiro, existem línguas que vêm dessas línguas que manteram as pronúncias e existem línguas que escreveram gramática. E as pessoas tinham que aprender a língua do outro. Então você tem manual de língua um para o outro. Vocês já pararam para pensar que as pessoas tinham que aprender a língua um do outro? Então você tem alguns tipos de reconstruções possíveis. Você tem a reconstrução a partir da linguística, onde pela linguística comparativa eu consigo ter alguma ideia das pronúncias, né? Então, por exemplo, quando a gente vai reconstruir a pronúncia do latim. Latim ainda é mais fácil, porque latim tem gramática pra caralho, tem gramática bilíngue, mas é só pra te dar o exemplo. Eu pegando todas as línguas que advêm das línguas latinas, eu vou ter um núcleo duro comum. Esse núcleo duro comum me leva a crer que aquilo seria o latim castrense. Por quê? Porque seria a partir deste núcleo duro comum que eu vou tendo algumas mudanças que não vão perpassar todas elas. Depois eu vou ter algumas mudanças que em umas vão ficar, em outras não vão ficar. E aí eu vejo, essas mudanças se deram em que tipo de radical, em que tipo de sistema, em que tipo de raiz, entendeu? Então, primeiro, há todo um processo de reconstrução científica. E aí, gente, de fato, eu não tenho como conhecer diretamente, porque não ficou gravado. Agora, você tem diversos textos, por exemplo, você tem texto ritual. Muitas vezes um texto ritual, na coletânea do texto ritual, você tem dica de pronúncia do texto ritual, porque aquele texto precisava de ser pronunciado corretamente por todos e tal. Isso, por exemplo, acontece no acadiano, isso acontece no Rita, se eu não me engano, isso acontece no sânscrito. Então você tem textos que dão indicações de pronúncia. Você tem a reconstrução científica a partir da linguística, por causa dos núcleos que vão ficando em comum, e você tem as gramáticas comparativas e os textos comparativos. A partir disso, você vai começando uma reconstrução. Agora, isso muda com o tempo, tá ligado?